Vamos falar de um homem que eu queria conhecer há muito tempo. Ele é um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas portugueses. Mas não só, porque ele é conhecido internacionalmente. Nasceu em Portugal, mas vive desde os 16 anos em Israel e é, obviamente, um cidadão do mundo. Falamos de quem? De Henrique Zimmermann. Nasceu em Portugal e aqui sente-se em casa, mas as origens judaicas fizeram-no sair aos 16 anos do Porto para Israel e tornaram-no num cidadão do mundo. Henrique Zimmermann é correspondente da SIC há mais de 2 décadas. É um dos jornalistas mais prestigiados e já recebeu dezenas de prémios. Entrou onde poucos ousaram entrar. Apertou mãos a assassinos e ditadores, ouviu histórias de guerra e privou com algumas das personalidades mais importantes da política internacional. Em 1995 foi o último a entrevistar Yitzhak Rabin, 24 horas antes de o primeiro-ministro israelita ter sido assassinado. 2003 foi um ano histórico e Yasser Arafat recebeu e foi também escolhido por Ariel Sharon na única entrevista que aceitou dar na altura. E depois de uma década a tentar encontrar o filho de Bin Laden, este aceitou falar com Zimmermann em 2011. Mas em 2013 conheceu Francisco, o homem que considera mais especial e que lhe faz lembrar o avô. Um encontro entre os dois que quase esteve para não acontecer, mas que culminou na visita do Papa à Terra Santa e levou-o a chamar Henrique de o Anjo da Paz. Habituou-se a viver com bombas a cair ao lado de casa ou sirenes a anunciar ataques. Só não consegue lidar com o pânico de ver os filhos em risco. Conhecedor como poucos da situação política no Médio Oriente, faz jornalismo em português, espanhol, francês, inglês e hebraico. E os conhecimentos que tem levaram-no a escrever o novo livro, O Terror Entre Nós, analisa a ameaça do terrorismo islamita ao modo de vida ocidental. Estará Portugal em risco de um ataque? Fazemos a pergunta. Já a seguir, a Henrique Zimmermann. Temos aqui o livro na mão, agora já só falta o próprio. Exatamente. Um aplauso para o Henrique Zimmermann. Hoje estou a cumprir um sonho! Olá, Henrique, prazer em conhecê-lo. Vocês já se conheciam? É verdade. Eu da outra vez não estava cá. Bom dia. Bom dia, Henrique. Então. É muito difícil agarrá-lo. Anda sempre de um lado para o outro, não é? É, mas este filme quer mostrar à minha mãe. Que ela, a sua mãe, mulher fantástica, que hoje vive em Israel. Exatamente. Mas que viveu cá, não é? Viveu cá há muitos anos, viveu em Barcelona e agora vive em Israel. Vive em Israel. E o que é que ela faz? Que eu gostei muito. A minha mãe tem 93 anos. Sim. E ainda é ativa como coacher da Faculdade de Medicina. Todos os estudantes de Medicina em Israel estão obrigados a ver pessoas mais velhas que têm certos problemas médicos e 2 horas por semana. E estão obrigados a conversar com eles e conhecer os problemas. Não é? Exatamente, porque o médico, no fundo, pode transformar-se num técnico só. E há pessoas do outro lado. Exatamente. Ela é muito ativa nisso. Portanto, e a sua mãe está felicíssima, porque está junto do filho, dos claro. netos, não é? Quantos filhos? Somos 3 filhos. 3 filhos. Mas o Henrique tem quantos filhos? Tem 3 também? Tenho 3 também. 3 Sim, também. sim. Bom, já lá vou aos filhos. Já vamos. E há essa enorme capacidade que eu acho que aqueles que vivem nesta zona do mundo onde o Henrique vive, que é viver com a ameaça permanente. Eu não sei como é que se vive com isso, mas pronto, já lá iremos. Agora, temos aqui um livro novo. Temos um livro novo que é resultado de uma série de entrevistas a gente muito perigosa. Exatamente. Conte lá, o que é que está aqui? Gente muito perigosa e gente que luta contra a gente muito perigosa. Certo. Eu estou particularmente orgulhoso deste livro porque é resultado de um trabalho de 5 anos, eu acho. Estivemos a passar de uma ponta à outra o Médio Oriente e pude encontrar pessoas que estão por detrás deste fenómeno, que eu considero que é uma... Daesh, o Exatamente, Estado o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que sim. são realmente, provavelmente, uma das grandes ameaças do século XXI e que acho que no Ocidente, no mundo livre, que vivemos em democracias, que vivemos em liberdade, temos que aprender qual é essa ameaça. Quais são os perigos? Quais são os riscos? Com eles, não é? Exatamente. Sem nos paralisarmos e sem pensar, isto não tem solução e não podemos sair da cama e de casa. Mas tem solução? Neste livro que nós fizemos, o Aviv Oreg, a Aviv Oreg é
é um especialista em contra-terrorismo, provavelmente é um dos melhores do mundo, eu acho, no seu campo. Ele trabalhou durante muitos anos nisso. Ele trouxe o lado académico e eu trouxe o lado prático do terreno. Eu estive 3 vezes no Iraque, em Mossul, estive na frente de combate do Estado Islâmico. Deve ter visto coisas muito lindas. Encontrei coisas realmente muito, muito duras, mas sabes que não perco o otimismo, apesar de tudo. E se vocês lerem o último capítulo do livro, realmente o que nós fazemos é propor soluções. Porque toda a gente fala disto e toda a gente teme o que possa vir a acontecer. Mas eu acho que não há nenhum problema que não tenha certas soluções. Mas a diplomacia chega, Henrique? Não basta só com diplomacia. É preciso também luta, é preciso... Há casos nos quais... Até o Papa me disse isso. Há casos nos quais é preciso mais do que diplomacia. Mas é verdade que a diplomacia também. Henrique, já lá vamos ao Papa, que sei que é um homem de quem gosta muito e que nós todos, acho que à distância também, temos todos essa empatia com ele, mas eu aqui, quando comecei a folhear o seu livro, deparei-me aqui com uma coisa que não tinha lido em lado nenhum ainda, que é que o Henrique explica como é que o Daesh, ou o Estado Islâmico, como quiserem, qual é a maneira mais correta? Daesh é o nome árabe. É o nome árabe. Dizer... E então, aqui, num dos capítulos do livro, o Henrique explica como é que eles recrutam as pessoas, portanto, os jovens aqui na Europa para serem, enfim, militantes, soldados. Há várias coisas, não é? Mas eu não sabia que era tão... E diz o Henrique assim, viajar para a Síria é muito mais fácil. As instruções são publicadas online e incluem indicações precisas, como as exemplificamos abaixo, destinadas a um recruta da Holanda. Isto é mesmo assim. Exatamente. Então, compra o bilhete, exatamente como o Henrique diz aqui. Exatamente, eu vi casos. Eu encontrei gente do Daesh que vinha da Bélgica, da Grã-Bretanha, de Espanha. Eu sei que há portugueses, eu não os encontrei, franceses, muitos franceses e alemães, que simplesmente... Mas são de comunidades muçulmanas? É muito interessante esse facto. Houve uma análise, um senhor que se chama Olivier Roy, na França, fez um estudo para ver quem são estes terroristas. Exatamente. Quem são aqueles que fizeram atentados na Europa nos últimos 3 anos, 3 anos e meio, aqueles atentados chamados dos lobos solitários. E o perfil psicológico deles é o seguinte, 60% deles são filhos de imigrantes, como aqueles portugueses que foram para a França nos anos 60, 70. E que não se adaptaram, não é? De uma maneira ou de outra, eles não, os muçulmanos neste caso, os pais melhor, mas os filhos não se integraram na sociedade europeia e perderam o contacto com a sociedade de origem de Marrocos, da Tunísia, do Egito, etc. Precisam de identificação, precisam de se sentir como fazendo parte de alguma coisa. De alguma comunidade. E eles radicalizaram-se muitas vezes, como tu dizias, Júlia, muito bem, através do chamado Shake Google, através da internet. Eles por aqui a captação. Exatamente. E diz o Henrique, o novo recruta, o custo total da viagem do novo recruta não ultrapassa os $200. Pois não. É baratíssimo. O terrorismo que nós estamos a ver na Europa é low-tech totalmente. Exatamente. São uma faca, um carro, um caminhão, que podem chegar a matar dezenas de pessoas, não custa nada, custa centenas de dólares ou de euros comparado com o que nós temos que gastar para nos defendermos. E depois caíram-me os queixos quando vi o formulário, porque há um formulário. O que é que eu quero? Quero ser soldado regular, quero participar em ataques sacrificiais ou quero participar em ataques suicidas? Está aqui no livro do Henrique. É assim, as pessoas dizem quero morrer no... Exatamente. Que assustador, Henrique. É incrível, é uma realidade e ainda por cima, vê lá, são miúdos, jovens de 20 anos, 18 anos, raparigas há também, meninas não é? de 15 anos, adolescentes, que se querem casar com um herói da Guerra Santa e que têm assim uma espécie de espírito romântico e depois terminam por ser escravas sexuais e terminam por realmente tragédias. O que nós vimos na Síria e no Iraque nos últimos anos é provavelmente a maior tragédia da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, desde o nazismo. E isso só estamos no princípio, não penses que acabou. Ainda estamos no meio deste processo e desta explosão que está a levar milhões de pessoas à Europa. Mas porquê que então nós aqui na Europa, digamos, esta Europa mais tranquila, mais organizada, eu não quero usar a palavra civilizada, porque isso da civilização é outra coisa, e enfim, é uma questão cultural, que poderia levar a muitos sítios, mas porquê que nós não temos a noção deste impacto? Eu, por exemplo, ontem eu estava a ver as imagens da Síria e tenho visto muitas imagens da Síria e não percebo como é que nós não nos levantamos todos. Não nos levantamos todos e não vamos
fazer qualquer coisa para ajudar eu vi fotografias com centenas de bebés mortos, já amortalhados, já preparados para serem sepultados. Passámos ontem uma reportagem no Jornal da SIC em que um rapaz dizia que era um morto-vivo, ele sabia que ia morrer. Porquê que ficamos tão indiferentes? O que é que se passa connosco? Não é pelo teu trabalho, com certeza, nem por aqueles que, como tu, estão no terreno. Porquê que estamos tão anestesiados? Em primeiro lugar, há muita ignorância. Eles estão lá, aquilo é Aquilo muito não tem nada a ver longe, connosco. não tem nada a ver connosco, nós lá vivemos na nossa vida, com muito conforto, não deixemos que eles entrem aqui. Mas a mim faz-me sempre lembrar um general americano que eu vejo regularmente, que é o chefe da coligação que luta contra o Daesh. Ele disse-me assim uma vez: se nós não vencermos o Daesh aqui, eles vêm para as nossas cidades e para as nossas casas na Europa e nos Estados Unidos. E é exatamente o que está a acontecer. Eles realmente venceram estes grupos na Síria e no Iraque, mas eles explodiram e estão agora a chegar ao Egito, ao deserto do Sinai, à Líbia e à Europa e aos Estados Unidos. E eu tenho informação que a América Latina também. Eles começam a chegar ao triângulo de fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina. Quer dizer, eles de alguma maneira... Eu vou-te contar. A última vez que lá estive foi em junho, quando caiu a segunda maior cidade do Iraque, Mossul, e eu estava com o exército curdo, que eram eles que estavam a ganhar terreno. E cheguei às zonas que foram libertadas do Daesh horas antes. E foi incrível. E de repente ele diz-me, o general Barzani, que falo dele no livro, ele diz-me: queres vir falar com os presos do Daesh? Claro. E pronto, ele diz: ok, take your time, todo o tempo que quiseres. E eu ponho-me ali com os presos e identifico que há um que fala um inglês com acento britânico, mas é sírio, de Raqqa, um miúdo de 20 anos. E eu digo-lhe assim: pronto, então agora vocês acabaram, estão a perder aqui, Síria, Iraque, acabou a história. E diz-me ele: vocês não percebem mesmo nada. E olha para mim, tipo preso minutos antes, esteve 18 horas a combater. E foi preso, muitos dos companheiros dele morreram, e diz-me ele: nós já ganhamos a guerra. E eu digo: vocês ganharam a guerra? Porquê? Diz ele: porque a nossa ideia já está em todos os lugares. Já está na Europa, já está nos Estados Unidos, já está no Médio Oriente. Eles apostaram pelo que eu chamo o califado digital. Usaram a propaganda online e conseguiram, através disso, chegar a dezenas de milhares de jovens muçulmanos. Qual é o objetivo último deles? A Guerra Santa. Eles querem construir um Estado Islâmico em todo o mundo. E eu perguntei: onde é que vocês querem chegar? Eles disseram: primeiro a Jerusalém, depois vamos matar o grande infiel. Não me disse o nome, mas eu percebi imediatamente, disse-me em Roma, referindo-se ao Papa. Eu contei isto ao Papa. E depois vamos chegar a Al-Andalus. É já para as nossas bandas. Página Espanha e 149. Portugal. Espanha e Portugal. Eles, nos mitos destes grupos radicais, muito radicais, que, cuidado, eles são uma minoria dentro do mundo muçulmano. O que nós não devemos fazer na guerra contra eles é misturar e pensar que todo muçulmano é radical. Isso não é verdade. E isso é um erro garrafal. Não só injustiça, é um erro estratégico. Porque nós precisamos da maioria dos muçulmanos, que são gente de bem, como qualquer outro, para combater contra estes radicais, que são uma minoria grande, mas uma minoria, apesar de tudo. Eles querem... Portugal, nós corremos riscos, Henrique? Sabes alguma coisa de Portugal? Sei, Júlia, mas permite-me ser muito cauteloso. Portugal, no passado, segundo informações que me chegaram, durante a época do atentado de Madrid, vocês mostraram que eu tenho contacto com o filho do líder da Al-Qaeda, a quem acabo de ver em novembro passado. Eu vejo cada vez que vou ao Qatar, dou lá conferências e ele vive lá, ele e a mulher, e nós encontramos-nos. E ele disse-me: Portugal era... Quando eu estava com o meu pai, Osama Bin Laden, era uma base logística da Al-Qaeda. É santuário, não é? Exatamente, e portanto nós não atacávamos Portugal nessa altura, em 2004, mas atacámos em Espanha. É verdade. Agora, ele hoje em dia, ele é antiterrorista, ele é muito crítico à política tanto da Al-Qaeda como do Estado Islâmico, por isso é que ele mantém contacto comigo. Mas em qualquer caso, eu não sei o que é que o Estado Islâmico está a fazer, mas o que eu sei é que na ideologia, nos temas, digamos, programáticos deles... Uma das grandes derrotas. Exatamente. Eles dizem: nós controlamos a Península Ibérica durante mais de 7 séculos e isso é território islâmico. Portanto, algum dia, pode ser amanhã e pode ser dentro de 200 anos, nós vamos lá voltar. Bom, uma das coisas também no livro, isto para terminarmos o livro, porque depois já estamos no tu, porque o espanhol, tu falas
Este homem fala 5 línguas fluentemente, É é uma espanhol, inveja, é inglês, fico logo é aqui. português, Fico- é francês e Bom, é já e estamos é no alemão tu, e tu hebraico. falas aqui, uma das coisas que me fez também muita confusão daquilo que li do teu livro é a parte dos escravos e dos escravos das meninas, dos escravos sexuais. Isto que tu contas aqui é mesmo verdade? Vendem-se meninas de 5 e 7 anos para serem violadas? Até há exatamente 4 meses, aproximadamente, durante 3 anos e meio, quase 4, todas as semanas, na terça-feira, tu podias ir à internet e ver fotografias de miúdas de 5, 6 anos até 25, com a fotografia delas e com o preço delas. Havia uma tarifa de preço, segundo se elas eram mais morenas, mais brancas, se eram mais dóceis ou mais rebeldes, para vendê-las no dia seguinte no mercado de Mossul e no mercado de Raqqa. Havia Meninas dois. que eram raptadas das famílias nessas Eram zonas de raptadas conflito. das famílias, nessas meninas zonas de e conflito. meninos. Meninos, às vezes bebés de mais de 3 anos, a partir de 3 anos, que são transformados em soldados. E eu estive lá, eu recebi imagens, houve um senhor que se arriscou para trazer-me imagens no telefone que foram transmitidas na SIC, nas quais tu vês como é que o mercado funciona. Tu vês um grupo de homens que estão ali, que dizem, olha, esta é muito gira e custa só tanto. E vêm homens que as compram e que as levam durante um tempo como escravas, fazem o que querem, violam-nas, torturam-nas, são violência física e depois voltam a vendê-las. E eu... Isso é barbárie. Isso é não ter saído do mais primitivo que nós temos da nossa história. Está a acontecer debaixo do nosso No nariz. ano 2017, 2018, continua a haver um fenómeno assim. Assim, o Conselho de Segurança da ONU pediu para que existissem tréguas na Síria, não estão a ser cumpridas. Também eu não consigo compreender isto. Ficaríamos aqui à conversa contigo sobre tudo isto muitas vezes, mas muito tempo, mas temos que ir um bocadinho a ti próprio e às pessoas que tu tiveste o privilégio de entrevistar. Entrevistaste o Yasser Arafat, o Ariel Sharon, tu tiveste a possibilidade de estar entre inimigos. Sim. E como é, por exemplo, para ti, teres que entrevistar e dar um aperto de mão a alguém que sabes que matou muita gente? Terrível. Tenho que pôr o piloto automático, tenho que tentar neutralizar ao máximo os meus sentimentos de ser humano mais profundos. Eu cheguei a entrevistar pessoas que eu sabia que 2 dias antes tinham mandado um suicida à escola do meu filho. E que uma companheira do meu filho tinha sido assassinada quando ia comprar um falafel, não sei se sabes o que isso é. E uma companheira próxima a ele, a Dara Ershkovitz, e tinha 14 anos. E 2 dias depois, o chefe desse grupo, que se chama Hamas, que era um sheik, Ahmed Yassin, convida-me para vir a Gaza entrevistá-lo. Então o que é que tu fazes? Vais ou não vais? Eu digo sempre... Quando eu estou nessas situações, e aconteceu-me várias vezes durante a carreira, é um bocado como um médico que tem a obrigação de tratar e de salvar a vida até de um terrorista. E não tens medo? Nunca tiveste medo? Tenho, sempre. Mas é um medo controlado. Isso a minha mãe sempre me diz, que desde que eu era muito pequenino, eu tinha essa... Ela diz que eu sou muito valente. Eu não sou nada valente. Eu sou simplesmente... Eu sou um guerreiro. Eu vou até ao fim. Eu não deixo que o medo me paralise. E o que faço é que sou muito cauteloso, quer dizer, não me arrisco totalmente, sobretudo porque pensa que vocês sabem que televisão não é só nós, há uma equipa atrás. E eu sinto-me responsável pelas pessoas que estão comigo também. Ou seja, que tomo muitas medidas de segurança, mas vou até ao fim, normalmente. Olha, chamaram-te o Anjo da Paz. E não foi uma pessoa qualquer. Foi um senhor chamado Jorge Bergoglio, que eu adorava conhecer também. Acho que toda a gente gostava de conhecer aquele homem. Conta-nos lá. Tu dizes que ele te lembra o teu avô. É verdade. Porquê? Olha, porque o meu avô era uma pessoa boa, mas apesar de ser boa, era uma pessoa extremamente esperta. Era muito vivo, percebia tudo à primeira. Era um homem com uma intuição extraordinária e era um estadista. E a primeira vez que eu vi o Papa, a maioria das pessoas ficam ali paralisadas, não conseguem dizer nada, já não se lembram do que devem. Eu vejo como as pessoas entram num estado catatónico quando estão a ver. Claro. E ele fica muito zangado quando isso acontece. Ele quer normalidade. Claro, ele é um homem de gente. Ele diz, porque é que eu não vivo ali naquelas residências de 600 metros quadrados sozinho? Eles querem meter lá, aquilo vai ser um manicômio. Ele diz-me, eu preciso de pessoas, eu preciso de ver pessoas. Mas tu estás frequentemente com ela? Sim.
Ah, é? Sim. Eu vejo 3, 4 vezes por ano e falamos ao telefone com certa frequência. Ao domingo à tarde, que é quando ele está livre. Sim, porque ele domingo de manhã deve ter muito que fazer. Ele ligou-me a primeira vez e eu pensava que era um amigo argentino, que é muito cómico, que diz, olá, sou com aquele acento de Buenos Aires, e diz-me, sou Papa Francisco, e eu ia dizer, e eu sou Napoleão. Mas por sorte não lhe disse. Mas de facto, vocês tiveram por não se encontrar e acabaram por se encontrar e ficaste completamente tocado pela dimensão humana dele, não é? Sim, porque eu descobri que ele diz-me, para mim tu és muito familiar. Eu digo, porquê? E diz-me, há mais de 20 anos que eu vejo as tuas crónicas em Buenos Aires. E eu gravava as tuas crónicas, diz ele, porque eu interessa-me muito o Médio Oriente e Israel, particularmente. Porque tu és muito publicado em Espanha, tu estás no La Vanguardia, na Média Seta. Aliás, és amigo do rei de Espanha, que eu também não sabia. Menos do que sou do Papa, mas pronto, ok. Está bem? Não pode ser tempo para toda a gente. Não pode ser tempo para toda a gente. Olha, acho que há outro amigo que quer também deixar-te uma mensagem. Está ali. Está ali. Vamos lá ouvir este amigo. O Henrique Zimmermann tem várias qualidades e eu conheço-lhe poucos defeitos. Ele provavelmente terá alguns e espero que, se lhe perguntarem, tenha a capacidade para dizer quais são. E terá com certeza que é uma pessoa aberta e leal. Mas, acima de tudo, é um grande jornalista. Trabalha para a SIC desde a fundação e com reportagens, entrevistas, peças noticiosas de alto valor, não apenas para nós SIC, mas para todos os espectadores que nos acompanham em Portugal e em tantos outros países no mundo. Além disso, é uma pessoa empenhada em trazer a paz através do conhecimento e da informação daquilo que ele próprio investiga. E granjeou amigos por toda a parte. Eu, há tempos, estive em Roma e tive a ocasião de ver como o Papa Francisco saúda o Henrique, o conhece tão bem, o abraça, e ele, se calhar, também deverá explicar porque é que tem essa relação tão íntima e tão fraternal com o Papa Francisco, que é uma das grandes personalidades do nosso tempo. Acima de tudo, é uma pessoa que é corajosa, que vai para o terreno, que gosta de estar no terreno e sabe estar no terreno e que nos tem prestado uma grande colaboração ao longo de todos estes anos. Além disso, escreve livros, e é por causa de um livro que ele agora está cá em Portugal, que eu ainda não li, vou ler, recebi-o hoje mesmo, mas já sei qual é o tema do terror, é um tema que nos marca a todos e o Henrique tem um conhecimento mais direto desse tema pela sua experiência profissional. Um grande abraço, Henrique, e até muito breve. Henrique, devo dizer que tentámos ao máximo, ligámos para o Vaticano, fizemos tudo para termos aqui. Mas esquecemos de ligar ao domingo à tarde. Mas, de qualquer das maneiras, o nosso Sherman deixou aqui aquilo que é também mais importante daquilo que é o teu trabalho. Gostei muito da expressão do Dr. Balsemão, que é tu fazes a paz pelo conhecimento. És o anjo da paz que o Papa Francisco fala e, de facto, trazer o conhecimento propicia que as partes que não se entendem se entendam. O Dr. Balsemão já estava ali a dar-nos um homem da televisão, já nos estava a dar a pista para o Papa, mas além do Papa, de que já falámos um bocadinho e que já percebemos de quem és bastante próximo, eu gostava de ir até lá, Vivi, à tua vida cotidiana. Permite-me só dizer uma coisa. Diz. O Dr. Pinto Balsemão fez questão de estar em todas as apresentações de todos os livros que eu publiquei, ontem incluído. Foi realmente uma honra tê-lo lá. E nós fomos ver o Papa, porque eu estou metido num projeto com o Papa que quero meter a SIC também, e vamos ver o que é que isto vai acontecer. Eu acho que vamos ter boas notícias este ano, e levei o Dr. Balsemão lá. E o que a ele lhe chocou foi que o Papa, quando me vê, diz a todos, este é um pirata, cuidado, e dá-me um grande abraço. E eu digo, bom, quem não me conhece é capaz de pensar que é verdade. E realmente é... Não há dúvida nenhuma que, portanto, nós já tínhamos nos almoços com ele, não é? Na residência dele. Aliás, quando o conheceste, ele foi-se embora, voltou para trás e perguntou, vocês já almoçaram? Uma coisa assim, não foi? Tenho que dar-te um sanduíche, diz ele. E apagou
apagou a luz da sala e levou-me para o almoço. Exatamente. A mim e a toda a minha equipa, não sou eu. E vejo lá os cardeais todos e padres de todo o pompa mundo. toda, Exato. não é? Olhar quem serão estes. Quer dizer, onde é que estes vêm, os amigos do Papa, não é? Aqui estão estas imagens muito engraçadas. Henrique, vamos para Tel Aviv. Vamos para Tel Aviv. E para a ideia que se vive num Estado em que a ameaça é permanente. Sabes que isso é um daqueles mitos que há. Não se vive com medo. Tu, se falares com qualquer pessoa, há agora muitos portugueses que lá vão, começam agora voos diretos. Tel Aviv diz que está o máximo. Tel Aviv é uma mistura de Rio de Janeiro e de Barcelona. É uma cidade com uma vida incrível. É uma cidade muito cosmopolita. Tudo o que é cultura que sai nos Estados Unidos vai primeiro a Israel e depois vem para a Europa. E à parte disso, não te esqueças que Israel se transformou. Eu lembro-me, quando eu cheguei a Israel, nos anos 70... Tinhas 16 anos. Exatamente. E foste trabalhar para um kibbutz. Fui para um kibbutz trabalhar, eu que vinha assim de uma família burguesa e tal, de repente sou padeiro, ando a trabalhar no campo, aquilo era uma coisa... Mas foi uma grande experiência. Apaixonei-me e anunciei, mandei um telegrama aos meus pais. Vocês lembram-se do que era um telegrama? Não lembramos, nós somos desse tempo. Fico por cá, stop. Exato, fico por cá. Exatamente. E eles ficaram em estado de choque. Mandaram o meu irmão mais velho, o Carlos, que também é jornalista, para ver como é que eu estava. Arranjei uma escola e fiquei lá. E terminei o liceu lá. Ontem vieram amigos do liceu à apresentação do meu livro. Bom sucesso. O Bom Sucesso foi uma das escolas, mas depois o liceu foi no Garcia da Horta, no Porto. E eles vieram ontem, vieram do Porto, alguns deles, para estar na apresentação. É das coisas mais bonitas que há em Portugal. Quando me perguntam o que é que eu mais gosto de Portugal, à parte do caldo verde e dessas coisas, é os amigos. A instituição do que são os amigos. Eu ainda tenho amigos que estiveram comigo na escola primária, nos Maristas do Porto, e que até hoje estamos em contacto e me ligam. E agora há WhatsApp e há essas coisas. Olha, Israel é muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Eu vejo senhores que estão a passear, portugueses, que vão lá e dizem, mas afinal, em Roma vê-se mais segurança na rua do que em Israel. É verdade. Em Roma há, neste momento, na Itália, a metade do exército, por causa de temas como este que falamos no livro, Terror entre Nós, a metade, 50% dos soldados italianos estão na rua, com tanques, com meios de segurança. Em Israel toda a gente faz serviço militar. Toda a gente anda... A maioria. A maioria não fazem todos? Não, a maioria faz. A maioria. É. Eu pensei que toda a gente... Hoje em dia já é um pouco diferente, Mulheres mas a maioria... incluídas, Sim, não é? Mesmo mulheres não. fazem 2 anos, os homens fazem 2 anos e 8 meses. Tu sabes mexer numa arma. Ah, sim, claro. Eu sei mexer, mas eu sempre, sabes, eu não gosto muito disso, mas sim, é uma coisa mas que... com 3 filhos, já adultos, não é? Sim. Já adultos. Bom, uma de 18 anos é mais Sim, pequena. mas quando tu ouves alarmes, quando achas o alarme que vai haver um ataque, como é que se reage? É porque nós, já somos crescidos, já vivemos a nossa vida. Agora com a miudagem, com a descendência. Olha, Júlia, quando se ouve uma coisa assim, aconteceu-me várias vezes desde que estou em Israel, o que funciona é o instinto de sobrevivência. Ou seja, eu acho que nós passamos a ser um pouco primitivos nesse aspecto. O que queres nesse momento é sobreviver e ocupar-te das tuas crias e protegê-los e que eles estejam bem. Agora, viver numa situação de terrorismo constante é difícil. Mas cuidado, nos últimos anos, eu acho que temos a sorte de que a situação melhorou nesse aspecto. Já não se ouve falar de atentados em Israel. Fala-se mais quase de atentados na Europa do que em Israel hoje em dia. Eu acho que esse terrorismo que estava muito presente no Médio Oriente, de alguma maneira está agora a globalizar-se. Portanto, esse é o motivo do meu livro, no fundo, de explicar que isto é um fenómeno e uma ameaça para o mundo livre inteiro. Portanto, isto aqui é leitura obrigatória para quem quer perceber o que está a acontecer. Totalmente. E provavelmente o que vai acontecer nos próximos tempos. Olha, quando é que vais amanhã? Hoje ainda? Vou esta tarde. Esta tarde, para onde é que tu vais? Para o Brasil. Fazer o quê? Não pode dizer. Vou falar esta semana no Parlamento em Brasília. Ah, é? É. Tu estás pelo mundo inteiro sempre a fazer estas coisas, não é? Tento não fazer tanto. Mas a verdade é que amigos muito próximos no Brasil me disseram, vem por favor, porque nós estamos preocupados com o que está a acontecer na América Latina e tu és a pessoa que sabe disto
vem contar-nos ao Parlamento para que as pessoas, o Governo, etc., tenham consciência do que lá está a acontecer. E como eu tenho família lá e me Mas pediram onde é que tu não muito... tens família? Pois, isso é, sabes, nós somos... O povo judeu é um povo realmente que está... É o povo mais mundial e mais globalizado há muitos séculos. Não, fizeram a Mas globalização antes de todos... inventaram a globalização. Exatamente. Olha, Henrique, portanto, tu divides, para quem não sabe, portanto, divides o teu tempo entre os livros, entre o jornalismo, nas conferências, dás aulas, na não é? faculdade? Não, dás na aulas faculdade. de quê? Dás aulas De Governo, Estratégia e Diplomacia. E sim, Parece sério, não é? Ciências políticas, é? É, ciências políticas, governo, etc. Sim, sim, sim. É um tema que me interessa muito. Eu quando comecei a minha carreira, ao princípio, queriam que eu fosse professor na Universidade de Tel Aviv. Eu comecei a dar aulas e depois pensei, eu vou estar aqui na Universidade de 50 anos a chatear-me, a fazer a mesma coisa? Não, de nenhuma maneira. Eu preciso de adrenalina e foi assim que cheguei ao jornalismo. Eu preciso do mundo. E agora, mas eu gosto muito também de falar, falar, sobretudo do público, de ir ao público e falar cara a cara e poder desenvolver coisas que em televisão é mais difícil de desenvolver. Então, no fundo, faço tudo o que gosto e tento partilhar o meu tempo. Henrique, olha, eu hoje fiquei consolada. Porque de facto era um grande desejo de conhecer-te. SIC está há anos, não é? Desde a fundação da SIC, porque depois não te vi em espanhol. Claro. Mas foi um prazer ter-te aqui. Para mim também, João. E ouvi dizer que ele é nomeado para umas coisas, não é? Prémios, Sim. Não, Prémio das Astúrias, provavelmente, não é? Espera aí, que eu tenho ali a Eu lista. ouvi falar em Nobel, não sei do quê. Oi. De vez em quando Nobel da Paz. isto é possível. É possível? Não é possível, é verdade, parece. Foste indicado como um potencial. 2015, sim. Eu suspeito quem foi, mas não vos vou dizer. Tens que me torturar. Bom, um grande aplauso para o Henrique na sua pessoa Henrique. encantadora, além do Conversa maravilhosa. enciclopédico. Muito obrigado. Muito obrigado. Não conheci o Papa, mas conheci Mas o vais a Henrique. caminho. Mas olha, mas o Henrique é uma boa forma de conhecer o Papa. Isso é verdade. Mas se calhar, vais com um olha, amigo pirata. é verdade. Exatamente, se ele fizer a excursão que leva toda a gente para o pirata. Um grande aplauso para o Henrique. Muito obrigada. Foi um prazer. obrigado, Juliana. Tchau, até à próxima, Até Henrique. breve. Boa viagem. Muito obrigado e boa viagem. Obrigado. Obrigado. Bem, ok. Vamos, Olha, meu vamos. amigo, Olha, eu vou ficar com o vamos. livro na mão. Vamos lá.